Tem coisas que só acontecem quando você está sozinho. Quando o último portão fecha, quando as luzes da cidade parecem mais distantes e você percebe que o silêncio de um cemitério não é vazio. Ele está cheio, cheio de pequenos movimentos que você não deveria notar. Meu nome é Augusto. Trabalho como vigia noturno há quase 8 anos no cemitério municipal São Lázaro, na periferia da cidade. Não foi minha primeira escolha de emprego, claro. Ninguém acorda criança sonhando em passar a madrugada entre túmulos. Mas eu precisava de trabalho e eles precisavam de alguém que não tivesse medo de ficar sozinho. Achei que não tinha. Descobri que estava enganado. O cemitério fica numa colina suave, cercado por muros altos de tijolo vermelho desbotado. Tem cerca de 5 hectares, divididos entre a parte antiga, com sepulturas de mármore rachado e cruzes tombadas, e a parte nova, mais organizada, com placas numeradas e grama aparada. Entre as duas áreas, há um bosque de eucaliptos que ninguém ousa cortar. Dizem que foram plantados pelos fundadores há mais de 100 anos. As árvores são tão altas que parecem sugar a luz do céu. Minha rotina sempre foi simples. Chego às 7 da noite, quando o Mário, o vigia do turno diurno, está terminando a ronda. Ele me entrega as chaves, o rádio velho que mal funciona, e vai embora sem muita conversa. Tranco o portão principal por dentro. Verifico se todas as entradas laterais estão seladas e começo minha primeira volta. Levo uma lanterna potente, um café na garrafa térmica e um caderninho onde anoto qualquer irregularidade. Quase nunca há nada para anotar. As primeiras horas são as mais fáceis. O céu ainda guarda um resto de claridade e o som da cidade, ônibus, carros, vozes distantes, ainda chega até aqui. Eu caminho devagar entre as alas, conferindo se nenhum túmulo foi vandalizado, se não há sinais de invasão. Passo pela capela abandonada. Olho dentro. Vejo as mesmas cadeiras empoeiradas, o mesmo altar rachado. Tudo igual. Sempre igual. Depois das 10, a noite muda. O barulho da cidade diminui e o cemitério passa a ter voz própria. O vento faz as folhas dos eucaliptos estalarem como papel seco. Pequenos animais se movem entre os arbustos. Ratos, gatos abandonados, às vezes um gambá. Você aprende a distinguir os sons, aprende o que é normal. E então você começa a notar o que não é. A primeira vez que percebi algo estranho foi numa terça-feira, início de março. Eu estava fazendo minha segunda ronda por volta da 1 da manhã, quando ouvi um som que não se encaixava no padrão. Era como se alguém estivesse pisando em cascalho, mas o ritmo era errado. Passos rápidos demais, leves demais. Parei no meio do caminho, entre 2 fileiras de túmulos, e escutei. O som veio de novo. Agora à minha esquerda, perto de uma área com sepulturas mais antigas, cobertas de musgo. Apontei a lanterna. Nada. Apenas sombras longas projetadas pelos ciprestes. Continuei andando, mas o som voltou. Dessa vez mais à frente, como se algo tivesse corrido de uma sepultura para outra. Eu acelerei o passo, virando a esquina bruscamente, esperando pegar algum animal de surpresa. Nada. O caminho de cascalho estava vazio. As lápides, imóveis. Fiquei ali parado por um tempo esperando. O vento soprou. Uma folha seca deslizou pelo chão. Nada mais. Pensei que fosse um gato. Ou um cachorro vadio que conseguiu entrar por algum buraco no muro. Fiz uma anotação breve no caderninho. Som não identificado, setor B, 1h15. No dia seguinte, durante a luz do dia, pedi ao Mário para verificar se havia buracos no muro. Ele disse que não havia, mas os sons continuaram. Não toda noite. Não de forma previsível. Às vezes passavam 3, 4 noites sem nada. Eu começava a achar que tinha sido imaginação, cansaço, eco vindo de fora. E então, quando eu baixava a guarda, ouvia de novo. Aqueles passinhos rápidos. Às vezes era só um.
Outras vezes, parecia que havia vários correndo em direções diferentes, como se estivessem brincando. Comecei a prestar mais atenção. Percebi que os sons sempre vinham da parte antiga do cemitério, nunca da área nova. Sempre depois da meia-noite. Sempre quando eu estava longe, observando de outro setor. Era como se algo esperasse eu me afastar para começar a se mover. Uma noite, resolvi ficar parado. Em vez de fazer a ronda completa, fiquei escondido atrás da capela, num ponto de onde conseguia ver boa parte do setor B. Desliguei a lanterna, esperei. O frio da madrugada ia entrando pelos ossos, mas eu não me movi. Fiquei ali, quieto, respirando devagar, só observando. Meia hora depois, vi. Não foi algo claro. Não foi uma figura nítida que eu pudesse descrever com certeza. Foi um movimento, pequeno, baixo. Algo cruzou rapidamente entre dois túmulos, talvez a uns 50 metros de onde eu estava. A luz da lua batia de lado, criando sombras profundas, mas por um segundo eu vi o contorno de algo que não era um animal. Algo que se movia ereto, algo do tamanho de uma criança pequena. Meu coração disparou. Acendi a lanterna de imediato, apontando para o local. Vazio. Corri até lá, tropeçando no cascalho, a luz da lanterna balançando. Quando cheguei, não havia nada. Nenhum rastro, nenhum som. Apenas o vento e o ranger das árvores. Fiquei ali, ofegante, apontando a luz para todos os lados. A sensação era estranha. Não era medo ainda. Era mais como confusão, como se eu tivesse visto algo que meu cérebro se recusava a processar completamente. Voltei para a guarita e fiquei lá até o amanhecer. Não anotei nada no caderninho. O que eu escreveria? Vi algo pequeno correndo entre os túmulos. Iam achar que eu estava louco ou bêbado. Mas depois daquela noite, eu sabia que algo estava errado. E pior, eu sabia que, se eu continuasse prestando atenção, ia ver de novo. E vi. 2 semanas depois, numa noite sem lua, eu estava fazendo a ronda quando senti que não estava sozinho. É difícil explicar. Não foi som, não foi movimento. Foi apenas uma sensação física, um peso no ar, como se algo estivesse me observando de muito perto. Parei, virei devagar. E lá, a uns 10 metros de mim, meio escondido atrás de uma lápide alta, havia algo. Uma figura pequena, agachada, imóvel. Meus dedos tremeram na lanterna. Não consegui me mexer. A figura também não se mexeu. Ficamos assim por um tempo que pareceu infinito. Eu mal respirava. Não sei quanto tempo passou. Talvez 5 segundos. Talvez 1 minuto. Então, devagar, a figura se afastou. Não correndo, não se virando, apenas deslizando para trás, sumindo atrás da lápide. Quando consegui me mover, corri até lá. Nada. O chão de terra batida não mostrava pegadas. Não havia nada para encontrar. Comecei a evitar certos lugares, não de forma consciente no início, mas percebi que minhas rondas ficavam mais rápidas no setor B. Eu apressava o passo, lançava a luz rapidamente e seguia em frente. Não queria ficar parado tempo demais. Não queria dar chance de ver de novo. Mas evitar não ajudava, porque eu sabia que eles estavam lá, e eles sabiam que eu sabia. Uma madrugada, ouvi risos. Não eram altos, eram abafados, distantes, mas inconfundíveis. Risos infantis. Vinham de várias direções ao mesmo tempo, como se estivessem brincando de pega-pega entre os túmulos. Meu sangue gelou. Larguei a lanterna no chão, cobri os ouvidos com as mãos e fiquei parado, tremendo. Os risos continuaram por alguns segundos. Depois, silêncio. Quando peguei a lanterna de volta, minhas mãos tremiam tanto que a luz balançava violentamente. Voltei para a guarita correndo, tropecei 2 vezes, quase caí. Tranquei a porta, apaguei todas as luzes e fiquei encolhido num canto até o amanhecer. No dia seguinte, pedi demissão. Meu supervisor achou estranho. Eu era um funcionário confiável, nunca faltava, nunca reclamava. Ele perguntou se era problema de saúde, se era salário. Eu disse que era motivo pessoal. Ele insistiu. Eu repeti. Motivo pessoal.
Não contei o que vi. Não contei o que ouvi. Quem acreditaria? Saí de lá faz 6 meses. Arrumei um emprego como segurança em um shopping center. Luzes fortes, câmeras, gente por perto, barulho constante. Nada de silêncio, nada de sombras longas, nada de eucaliptos. Mas às vezes, tarde da noite, quando estou sozinho no estacionamento vazio, ouço passos leves atrás de mim. Eu sei que não há ninguém. Eu sei que é só eco, só vento, só cansaço. Mas mesmo assim, eu não me viro. Porque tem coisas que, uma vez que você vê, não consegue mais esquecer. E tem lugares onde pequenas figuras brincam quando ninguém está olhando. E talvez, só talvez, elas não fiquem apenas lá. Relato 2. Eu sempre gostei de trabalhar com plantas. Tem algo de reconfortante em cuidar de algo vivo, ver crescer, florescer. Meu pai era jardineiro. Meu avô também. Aprendi cedo a identificar ervas daninhas, a podar na época certa, a sentir quando a terra precisa de água. Quando vi a vaga de jardineiro no cemitério da Colina Verde, não hesitei. Era um lugar grande, bem cuidado e pagavam bem. Achei que seria tranquilo. Um lugar de paz, pensei, onde eu poderia trabalhar em silêncio, sem pressa, cercado de verde. Meu nome é Roberto. Trabalho lá há 5 anos. Ou melhor, trabalhava até 3 semanas atrás. O cemitério da Colina Verde é diferente da maioria. Fica numa região mais nobre da cidade, cercado por árvores antigas, alamedas largas, canteiros com flores o ano todo. Tem estátuas de mármore, fontes ornamentais, bancos de pedra onde as famílias sentam para visitar seus mortos. É quase um parque. Quase. Meu horário era das 6 da manhã ao meio-dia. Eu chegava cedo, quando o portão ainda estava fechado, e o Toninho, o zelador, me deixava entrar. A gente se cumprimentava. Ele ia cuidar das capelas, eu pegava minhas ferramentas e começava a trabalhar. Carrinho de mão, tesoura de poda, rastelo, mangueira, sempre tinha o que fazer. Grama para cortar, flores para regar, folhas secas para varrer. Os primeiros anos foram exatamente como eu esperava. Trabalho repetitivo, mas satisfatório. Eu conhecia cada canteiro, cada árvore, cada canto do cemitério. Sabia onde o sol batia mais forte, onde a terra era mais úmida, onde os caracóis se escondiam. Tinha até meus túmulos favoritos, aqueles com jardins bem cuidados pelas famílias, onde eu caprichava um pouco mais. Mas há cerca de 1 ano, comecei a notar coisas estranhas, pequenas coisas, detalhes que isoladamente não significavam nada, mas juntos começaram a formar um padrão. Flores arrancadas, não murchas, não mortas, arrancadas. Encontrei várias vezes, principalmente nas sepulturas mais afastadas, perto do Muro Norte. Eram sempre as mesmas espécies. Margaridas, violetas, pequenas flores de canteiro. Estavam espalhadas pelo caminho de pedra, como se alguém tivesse brincado com elas e depois largado. No início culpei os gatos. O cemitério tem vários. Eles dormem entre os túmulos, caçam ratos, são parte da paisagem. Mas gatos não arrancam flores daquela forma. Eles as esmagam, as ignoram. Não as espalham em fileiras, como se estivessem fazendo caminhos. Outra coisa, os brinquedos. Algumas famílias deixam brinquedos nos túmulos. Ursinhos, carrinhos, bonecas. Costuma acontecer em sepulturas de crianças, mas não só. É algo comum. Eu já estava acostumado. O estranho era que, de vez em quando, eu encontrava esses brinquedos longe de onde deveriam estar. Um ursinho que estava num túmulo ao lado da entrada aparecia, dias depois, debaixo de um banco a 100 metros dali. Um carrinho de plástico sumia e reaparecia do outro lado do cemitério, meio escondido entre as raízes de uma árvore. Eu devolvia no lugar. Achava que era vento ou algum visitante que mexia por curiosidade, mas acontecia com frequência demais. E então comecei a reparar nos rastros. Eram pequenos, muito pequenos.
Marcas de pés descalços na terra úmida dos canteiros. Apareciam depois da chuva, quando o solo ficava macio. Eu as via de manhã, ao começar o trabalho, sempre nos mesmos lugares, perto do muro, entre as árvores, ao redor de certas sepulturas. No início, achei que eram de crianças, talvez filhos de visitantes, correndo por aí enquanto os pais não viam. Mas o cemitério não abre tão cedo. Eu chegava às 6 e as marcas já estavam lá, frescas, feitas durante a noite. Comecei a prestar mais atenção. Toda vez que encontrava uma marca nova, eu parava e examinava. Medida média, cerca de 15 centímetros. Pés pequenos, muito pequenos, e sempre descalços. Mencionei para o Toninho uma vez, ele deu de ombros, disse que devia ser gambá ou algum bicho. Eu mostrei as marcas. Ele olhou, franziu a testa, disse que ia falar com o vigia noturno. Não sei se falou. Nada mudou. As marcas continuaram aparecendo. E então, uma manhã de abril, vi algo que me fez parar completamente. Eu estava podando um arbusto perto da ala dos jazigos antigos, concentrado no trabalho, quando ouvi um barulho de pedrinhas rolando. Olhei para o lado. A cerca de 20 metros, algo havia se movido entre duas sepulturas altas, aquelas com estrutura de mausoléu. Foi rápido, pequeno, baixo. Larguei a tesoura e me aproximei devagar. Meu coração batia mais rápido, mas eu ainda não estava assustado. Ainda achava que podia ser um animal. Contornei o mausoléu, esperei. Silêncio. Então, ouvi de novo. Passos leves no cascalho, vindo de trás de mim. Virei rápido, nada, mas senti. Senti que algo tinha acabado de se esconder. A sensação era clara, física, como quando você sabe que alguém está espiando, mesmo sem ver. Fiquei parado, observando, e então, bem devagar, vi um movimento. Atrás de uma lápide baixa, algo pequeno se mexeu. Era difícil ver direito, porque a sombra da árvore cobria a área, mas juro que vi uma figura agachada, pequena, com a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse me observando de volta. Dei um passo à frente. A figura se afastou, deslizando para trás da lápide, sumindo de vista. Corri até lá. Vazio. Nada. Apenas a grama aparada e algumas folhas secas. Fiquei ali parado por um longo tempo, tentando processar. Minha respiração estava irregular. As mãos suavam. Olhei ao redor. O cemitério estava vazio, como sempre naquela hora. Apenas eu, as árvores, os túmulos. Voltei ao trabalho, mas não consegui me concentrar. Cada som me fazia olhar, cada sombra parecia se mover. Terminei o dia mais cedo, guardei as ferramentas às pressas e fui embora. Naquela noite não consegui dormir. Ficava repassando a cena na cabeça. O que eu tinha visto era real. Eu estava cansado, estressado, precisava de óculos novos. Mas, no fundo, eu sabia a resposta. Eu tinha visto algo. E não era a primeira vez, porque agora eu me lembrava. Outras ocasiões. Movimentos periféricos que eu tinha ignorado. Sombras que eu atribuí ao vento. Sons que eu desculpei como animais. Tudo se encaixava agora. Eu não estava imaginando. Algo estava lá. Voltei no dia seguinte. Tentei agir normalmente, mas estava atento, muito atento, e vi de novo. Dessa vez eram mais, pelo menos 3, talvez 4. Eu estava regando um canteiro perto da fonte central quando percebi movimento nas bordas do meu campo de visão. Várias figuras pequenas, correndo entre os túmulos, como se estivessem brincando. Não faziam barulho, não riam, apenas corriam, se escondiam. Apareciam de novo mais adiante. Desliguei a mangueira devagar. Não queria assustá-las, queria ver direito, queria entender. Dei alguns passos na direção delas, tentando me aproximar sem parecer agressivo. Uma delas parou. Ficou parada atrás de uma lápide, apenas a cabeça aparecendo, me observando. Eu parei também. Ficamos assim, olhando um para o outro. Não sei quanto tempo passou, talvez 10 segundos, talvez mais. Então ela se virou e desapareceu. As outras também, em silêncio.
como se nunca tivessem estado ali. Depois daquele dia, comecei a ver com frequência, quase toda manhã, sempre no mesmo padrão, correndo, brincando, se escondendo, sempre pequenas, sempre silenciosas, sempre me observando quando achavam que eu não via. Parei de trabalhar em certas áreas, evitava a ala norte, evitava os mausoléus antigos, evitava qualquer lugar onde as sombras eram mais profundas. Meu trabalho começou a ficar mal feito. O Toninho perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Menti. O ponto de ruptura veio numa manhã de neblina. A neblina era espessa, daquelas que fazem você enxergar apenas alguns metros à frente. Eu estava trabalhando perto do muro leste, varrendo folhas, quando ouvi risos baixos, abafados pela neblina. Vinham de todos os lados. Parei de varrer. Segurei o cabo da vassoura com força. Os risos continuaram. Não eram altos, mas eram muitos, como se dezenas de pequenas vozes estivessem ao meu redor, escondidas pela névoa, se divertindo com minha presença. Comecei a andar de volta para a saída, rápido, mas sem correr. A neblina estava tão densa que eu mal via os túmulos ao meu lado. Os risos me seguiram. Parecia que eles se moviam comigo, mantendo distância, mas sempre perto. Quando finalmente cheguei à entrada, saí correndo. Deixei as ferramentas, deixei tudo. Corri até meu carro. Entrei, tranquei as portas. Fiquei ali sentado, tremendo, até a neblina começar a dissipar. Não voltei depois disso. Liguei para o supervisor na segunda-feira seguinte. Disse que estava pedindo demissão. Ele ficou surpreso. Perguntou o motivo. Eu disse que era problema pessoal. Insistiu. Eu repeti. Problema pessoal. Não voltei nem para buscar minhas ferramentas. Deixei tudo lá. Agora trabalho num viveiro, cuidando de plantas ornamentais. É fechado, iluminado, cheio de gente, seguro. Mas às vezes, quando estou podando sozinho no final do dia, sinto alguém me observando. Viro e não há ninguém. Mas a sensação permanece. E eu me pergunto se eles sabem onde estou, se continuam brincando, se às vezes, apenas às vezes, brincam fora do cemitério também. Relato 3. A terra tem cheiro. Nem todo mundo sabe disso, mas quando você passa anos cavando, enchendo, nivelando, você aprende. A terra fresca tem cheiro de umidade e raiz. A terra velha, revirada, tem cheiro de tempo. E tem certos lugares, certos túmulos, onde a terra tem cheiro de outra coisa. Algo que não consigo nomear. Algo errado. Meu nome é Valdir. Sou coveiro há 18 anos. Trabalho no cemitério de Santo Antônio, o mais antigo da cidade. Fica na beira de um rio que secou há décadas, cercado de muros de pedra e portões de ferro enferrujado. Não é grande, não é bonito, mas é meu ganha-pão. Não escolhi essa profissão. Ela me escolheu. Meu tio era coveiro. Me trouxe para ajudar quando eu tinha 17 anos e precisava de dinheiro. Achei que ia fazer aquilo por alguns meses e ir embora. Fiquei, porque no fim das contas é um trabalho honesto. Pesado, mas honesto. E alguém precisa fazer. A rotina é sempre igual. Chega uma ordem da administração. Nome, data, localização da sepultura. Eu vou até o local com a pá, a enxada, a picareta, marco o terreno, cavo. Geralmente leva umas 3, 4 horas, dependendo do solo. Depois vem o enterro, a família, as orações. Eu fico afastado, esperando. Quando termina, fecho a sepultura, nivelo a terra, limpo as ferramentas, vou embora. Mas há lugares no cemitério onde a terra não se comporta como deveria. Setor C, fundos do cemitério. É uma área antiga, sem movimento há anos. A maioria das sepulturas tem mais de 60, 70 anos. As lápides estão cobertas de musgo, os nomes apagados pelo tempo. Ninguém visita, ninguém cuida. É onde a prefeitura manda abrir novas covas quando não há espaço em outro lugar. Eu evito o setor C sempre que posso, não por superstição. Eu não sou supersticioso, é por causa do cheiro e das marcas. A primeira vez que reparei foi há uns 3 anos.
Eu tinha cavado uma nova sepultura no setor C, deixado pronta para o enterro do dia seguinte. Quando voltei de manhã, a terra estava diferente. Não tinha desmoronado, não tinha chovido, mas havia pequenas marcas na beirada da cova. Como se alguém tivesse pisado ali, alguém pequeno, com pés descalços. Achei estranho, mas refiz a borda, nivelei, segui em frente. O enterro aconteceu normalmente. Fechei a sepultura, fui embora. 2 dias depois, passei por lá de novo. Havia flores arrancadas espalhadas em volta do túmulo, não flores trazidas pela família. Eram flores silvestres, daquelas que crescem sozinhas entre as sepulturas. Alguém tinha colhido e deixado ali, formando um círculo irregular. Recolhi as flores, joguei no lixo. Não dei importância, mas começou a acontecer com frequência. Toda vez que eu abria uma cova no setor C, apareciam as marcas. Pequenas pegadas na terra fofa, às vezes apenas 1 ou 2. Outras vezes, muitas, como se um grupo tivesse andado ao redor da cova durante a noite. Mencionei para o Alcides, outro coveiro mais velho que eu. Ele riu, disse que devia ser cachorro. Eu disse que pegada de cachorro é diferente. Ele deu de ombros, disse para eu parar de cismar. Parei de comentar, mas continuei notando, e então comecei a ouvir. Sons vinham do setor C à noite. Eu não ficava até tarde normalmente. Meu horário era até às 5, 6 da tarde. Mas houve ocasiões em que precisei terminar um trabalho, fechar uma sepultura depois do enterro que atrasou. Nessas vezes, quando o sol começava a se pôr e o cemitério ficava vazio, eu ouvia. Eram sons de movimento, passos leves no cascalho, farfalhar de folhas secas. Mas o mais perturbador eram os sons de terra sendo mexida, como se alguém estivesse cavando ou descobrindo algo. Numa dessas noites, ouvi tão claramente que larguei a pá e fui verificar. Andei até o setor C, lanterna na mão, chamando para ver se era algum invasor, algum vândalo. Nada. As sepulturas estavam intactas, mas as marcas estavam lá, frescas, pegadas pequenas por toda parte, circulando uma sepultura recém-fechada. Senti um frio na espinha. Voltei rápido, terminei o trabalho às pressas e fui embora. Depois daquilo, sempre que possível, eu terminava antes do anoitecer. Não queria ficar, não queria ouvir de novo, mas não tinha como evitar sempre. O trabalho exigia, e quanto mais tempo eu passava no setor C, mais coisas estranhas eu notava. Certa tarde, estava cavando uma nova cova quando senti que estava sendo observado. Não era paranoia, era uma sensação física, real. Parei de cavar, olhei ao redor, nada. Voltei ao trabalho. A sensação continuou. Parei de novo. Dessa vez virei rápido e vi. Atrás de uma lápide alta, a uns 15 metros, havia algo agachado, pequeno, observando. Meu coração disparou. Segurei a pá com força, pronto para me defender. Gritei: "Quem está aí?" Nenhuma resposta. A figura não se mexeu. Dei um passo à frente. "Sai daí!" A figura se afastou devagar, deslizando para trás da lápide, desaparecendo. Corri até lá, pá erguida, pronto para qualquer coisa. Vazio. Apenas a grama seca e um emaranhado de raízes saindo do solo. Procurei ao redor. Nada. Nenhum sinal de que alguém estivesse ali. Voltei para a cova, mas não consegui continuar. Juntei as ferramentas, fui embora. Terminei no dia seguinte. A partir daquele dia, sempre que eu ia ao setor C, sentia a mesma coisa. Olhos em mim. Presença. Às vezes, via movimentos rápidos, sombras baixas passando entre os túmulos. Às vezes, ouvia sons de terra sendo remexida, como se algo estivesse escavando. O pior aconteceu numa tarde de setembro. Eu estava fechando uma sepultura, sozinho, final do dia. O setor C estava vazio, como sempre. Eu trabalhava rápido, querendo terminar logo. Jogava a terra de volta na cova, nivelando, quando ouvi. Vários sons ao mesmo tempo, passos ao meu redor, muitos passos, vinham de todas as direções, leves, rápidos, se aproximando.
Parei de trabalhar, olhei ao redor e vi. Eles estavam em toda parte. Pequenas figuras, agachadas atrás de lápides, saindo de trás de árvores, observando. Não eram muitos, talvez 5, talvez 7. Difícil contar porque eles não ficavam parados. Se moviam, mas de forma estranha. Não exatamente andando, mas como deslizando. Minha boca secou. Apertei o cabo da pá com tanta força que meus dedos doeram. Não conseguia me mexer, não conseguia gritar. Apenas ficava ali, parado, olhando para eles. Eles também não se mexiam, apenas observavam, em silêncio absoluto. Não havia som nenhum, nem vento, nem pássaros. Nada. Como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir àquele momento. Então, devagar, uma das figuras começou a se aproximar. Não vinha diretamente para mim. Circulava. As outras fizeram o mesmo. Começaram a se mover ao meu redor, mantendo distância, mas fechando o círculo. Eu girava devagar, tentando manter todas no meu campo de visão, mas eram muitas. Sempre tinha uma atrás de mim. Sempre. Meu instinto gritou, corra! Mas meu corpo não obedecia. Eu estava paralisado, hipnotizado pelo movimento delas, pela forma como se moviam, sem som, sem pressa, como se tivessem todo o tempo do mundo. E então, uma delas parou, bem na minha frente, a poucos metros. Eu podia ver melhor agora. A forma era humana, sim, pequena, mas havia algo de errado nas proporções. Algo nos membros, algo na forma como inclinava a cabeça. Ela ergueu um braço, lentamente, como se estivesse apontando para mim, ou acenando, não sei. E foi isso que me quebrou. Soltei a pá, girei e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Tropecei em raízes, bati em lápides, quase caí 2 vezes. Não olhei para trás. Não quis saber se estavam me seguindo. Apenas corri até o portão, pulei o muro baixo onde ficam as ferramentas, peguei minha mochila e saí. Fui direto para casa. Tranquei todas as portas, todas as janelas. Sentei no sofá, tremendo, tentando entender o que tinha acontecido. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado, olhando para a porta, esperando. Não sei o quê, apenas esperando. De manhã liguei para a administração. Disse que estava doente, precisava de alguns dias. A atendente disse que tudo bem, que me recuperasse. Fiquei 3 dias sem ir. No 4º dia voltei. Precisava do dinheiro, precisava do trabalho. Mas quando cheguei, fui direto falar com o supervisor. Disse que não queria mais trabalhar no setor C. Ele perguntou por quê. Eu disse que o solo estava muito ruim, difícil de cavar. Ele aceitou. Disse que não tinha problema, tinha outros setores para cobrir. Achei que ia melhorar. Achei que, evitando o setor C, as coisas voltariam ao normal. Mas não voltaram, porque comecei a ver em outros lugares também. No setor A, no setor B, sempre de longe, sempre rápidas, sempre me observando. Como se, agora que eu as tinha visto claramente uma vez, elas não se importassem mais em se esconder completamente. Comecei a trabalhar cada vez mais rápido. Chegava, cavava, ia embora. Não conversava com ninguém, não parava para descansar, apenas queria terminar e sair dali. O Alcides percebeu. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Ele não acreditou. Disse que eu estava pálido, mais magro. Perguntou se era problema em casa. Eu disse que não. Ele largou o assunto. Mas a verdade é que eu não estava bem. Não dormia direito. Não comia direito. Cada som à noite me fazia pular. Cada sombra parecia se mover. Eu estava entrando em colapso e sabia disso. 2 semanas atrás, houve um enterro no setor B. Sepultura já pronta. Eu só precisava estar lá para fechar depois. Fiquei afastado durante a cerimônia, como sempre, esperando a família terminar. Quando acabou, eles se foram e eu me aproximei para começar. Foi quando senti aquela sensação de estar sendo observado. Olhei ao redor, não vi nada, mas sabia. Eles estavam ali, perto, esperando. Peguei a pá, comecei a jogar terra.
Trabalhei rápido, desesperado para terminar, mas a sensação não ia embora. Aumentava, ficava mais pesada, mais intensa. Quando estava quase terminando, ouvi um som atrás de mim, um farfalhar de folhas. Virei. Havia uma pequena figura parada ali, a poucos metros, apenas observando. Larguei a pá, recuei. A figura não se moveu, e então outra apareceu, do outro lado, e outra, e outra. Elas saíam de trás dos túmulos, de trás das árvores, formando um círculo ao meu redor, de novo, exatamente como no setor C, mas dessa vez eu não paralisei. Dessa vez eu gritei, gritei alto, gritei com raiva, gritei com medo e corri. Corri entre elas, empurrei uma que estava no caminho, senti a textura fria e estranha ao tocar, e continuei correndo. Não parei até chegar no portão. Não olhei para trás. Não quis saber. Fui embora. E não voltei. Passei os dias seguintes em casa, tentando decidir o que fazer. Precisava do trabalho, mas não conseguia voltar. Não conseguia enfrentar aquilo de novo. Finalmente, liguei para a administração. Disse que estava pedindo demissão. A atendente ficou surpresa. Perguntou se eu tinha certeza, se não queria tirar férias antes. Eu disse que tinha certeza. Obrigado por tudo, mas eu não voltaria. Desliguei antes que ela pudesse insistir. Agora estou procurando outro emprego. Qualquer coisa que não envolva terra, que não envolva cemitérios, que não envolva silêncio, mas tem algo que eu não consigo parar de pensar. Algo que me assombra mais do que tudo. Quando eu empurrei aquela figura para passar, eu senti a textura, senti o peso. Era real. Não era ilusão, não era imaginação. E se era real, então o que eram elas? De onde vinham? O que queriam? Não tenho respostas, e talvez seja melhor assim. Porque algumas perguntas, quando respondidas, revelam verdades que ninguém deveria saber. Só sei que há lugares onde coisas pequenas brincam entre os túmulos, lugares onde a terra tem cheiro errado, lugares onde, se você prestar atenção, vai ver movimentos que não deveria ver, e uma vez que você vê, não consegue mais esquecer. Porque elas sabem que você as viu, e talvez, apenas talvez, isso signifique que agora você faz parte do jogo delas, seja lá o que esse jogo for. Eu não sei onde elas estão agora. Não sei se ficaram no cemitério ou se podem sair. Não sei se me seguiram ou se simplesmente perderam o interesse. Mas às vezes, tarde da noite, quando está tudo escuro e silencioso, eu ouço passos leves lá fora, sons de terra sendo mexida, e eu me encolho na cama, puxo as cobertas e rezo para que seja só o vento, porque a alternativa é pensar que elas estão lá, do outro lado da janela, esperando, brincando. E isso é algo que eu não consigo aceitar. Não posso. Não se eu quiser continuar sãs vezes, apenas às vezes, no limite entre o sono e a vigília, eu vejo pequenas sombras se movendo no canto do quarto e fecho os olhos com força e espero o amanhecer, porque o amanhecer sempre vem, e com ele a ilusão de segurança. A ilusão de que o que vi foi apenas um pesadelo, apenas cansaço, apenas imaginação. Mas eu sei a verdade. Eu sei que há coisas que brincam onde não deveriam. Coisas pequenas, silenciosas, pacientes, e uma vez que você entra no mundo delas, talvez nunca saia completamente.